São 9 horas mais 2 minutos agora, 9:02. Bom, vamos saber da situação lá no Hospital Regional. Nesse fim de semana, o governador anunciou aí a liberação de mais de 130 mil kits de intubação para o estado, mas o Hospital Regional não estava na lista dos hospitais contemplados com o repasse desses kits por parte do governo do estado. Nós estamos na ponta da linha com o diretor do Hospital Regional, o doutor Frederico Ramos, para a gente falar exatamente sobre isso. Como é que está a situação de abastecimento do Hospital Regional, doutor? Muito obrigado por nos atender, falar aqui com os nossos ouvintes, os nossos internautas. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lídia. Bom dia, ouvintes da Rádio JM. Márcio, hoje o Hospital Regional tem um estoque desses kits de intubação, que a gente chama de kit de intubação, para mais 4 dias e meio, quase 5 dias ainda. Então, como que funciona? Toda semana nós informamos o governo federal, o governo estadual de Minas Gerais, a quantidade de remédio que nós temos através de um formulário, de um link, né? A gente preenche um formulário e encaminha para o governo. Esse formulário tem que ser, essa semana a gente preenche hoje, tem que ser encaminhado até amanhã. Bom dia, doutor Frederico, prazer em tê-lo aqui conosco. Esses 4 a 5 dias de estoque que nós temos aí, serão repostos quando? Já tem uma previsão de quando vão chegar novos medicamentos para o Hospital Regional? Então, Lídia, a gente está trabalhando, a gente considera que ainda está com a segurança adequada. Porque essa semana a gente já tem algumas previsões de alguns fornecedores fazer algumas entregas, que eles fizeram importação de alguns desses medicamentos, e o próprio Estado, né? A gente acredita que agora, quando a gente informar a quantidade de medicamento, eles já liberam pelo menos um pouco de reposição desse remédio para a gente. Correto. Pois o governador disse que essa foi apenas uma etapa que o Estado recebeu, mas que há previsão de chegada de mais kits nessa semana. Tem tido essa interlocução com o Estado no sentido de manter aí a informação quanto ao estoque para garantir a reposição daqui a 4, 5 dias, como o senhor colocou? Sim, como eu falei, Márcio, hoje nós já estamos preenchendo esse formulário, estamos encaminhando para o Estado. O que eu acredito que o Estado está fazendo é o seguinte: ele está abastecendo aqueles que têm menos prazo de estoque desses remédios, né? Então, quando a gente fazer essa informação, eles perceberem que a gente tem para, vamos falar 5 dias, né, se a gente manter essa taxa de ocupação do hospital, eles devem fazer essa reposição ainda essa semana. A nossa expectativa é essa. Doutor Frederico, outra coisa que tem me chamado a atenção é que nos últimos boletins epidemiológicos divulgados pela Prefeitura, a gente tem observado uma quantidade grande de óbitos acontecidos na rede pública aqui em Uberaba, bem maior do que na rede particular. A que o senhor atribui esse fato? Bom, Lídia, é um assunto bem complicado, porque a gente percebe que os pacientes estão chegando mais graves, né, na unidade para internar, né, nos hospitais. E a rede pública atende um volume muito maior de pacientes, né? A gente ainda não consegue afirmar se é a nova cepa que está trazendo essa gravidade maior, mas a gente percebe que a evolução dos pacientes em relação ao início do sintoma, aqueles que agravam para chegar até a intubação, está sendo muito mais rápido. Vou dar um exemplo. Antes, a gente percebia que o paciente demorava mais ou menos, em média, de 11 a 12 dias para agravar e chegar em intubar. Hoje, nós temos paciente com 7 dias, 6 dias, 5 dias de início de sintoma com um agravamento. Inclusive, também a gente percebe que pacientes mais jovens também estão internando no hospital e se agravando também. Agora, outra coisa que também está me chamando a atenção, o senhor entende mais desse assunto que eu, por que é que essas pessoas com mais de 70 anos continuam dominando os nossas estatísticas de óbitos aqui em Uberaba,
considerando que algumas delas, ou pelo menos a gente supõe, né, que elas já teriam tomado até mesmo a segunda dose da vacina. Nós tivemos o caso de uma senhora de 93 anos, que veio a óbito nesse fim de semana, e, teoricamente, ela já teria tomado as 2 doses da vacina. Por que isso está acontecendo de novo, doutor? Lídia, não temos uma explicação ainda para isso, não. Eu tenho assim, na semana passada nós fizemos um pequeno levantamento referente a isso, só para a gente ter uma ideia. 23 pacientes foram a óbitos que já tinham tomado a vacina. Só que acho que só 2 que tinham tomado a segunda dose e todos fazia menos de 15 dias que tinham tomado a vacina. Então não dá ainda para falar assim, a vacina realmente está com eficácia baixa, né? Até também que a gente percebeu que, um exemplo, a Coronavac tem 50 e poucos por cento, né, de cobertura, a AstraZeneca 70 e poucos por cento. Então, alguns casos pode ser que vão agravar mesmo vacinando, né? Então, quer dizer, não adianta a gente achar que a vacina é a única solução. Ela melhora para muita gente, mas não melhora para todos. Seria esse o raciocínio? O raciocínio, Lídia, nesse momento é que, assim, primeiro, assim, o percentual de pessoas vacinadas ainda é pequeno e ainda tem que continuar com todas as medidas de prevenção, né? Mesmo quem já foi vacinado. Porque, às vezes, pensa que, eu já fui vacinado, agora eu posso ter contato, não preciso usar máscara, eu diminuo o meu ritmo de higienização das mãos, começo a encontrar mais pessoas e pode ser que para aquele indivíduo não tenha anticorpo suficiente para ter uma resposta adequada. E tem a ver com essa questão também de tempo de imunização, né? A gente sabe que a vacina leva pelo menos 20, 30 dias para poder ser considerado que já teve um tempo adequado para estar imunizado, né? Tá, doutor, 2 situações com relação à ocupação de leitos de UTI. No boletim de ontem, apenas 4 leitos de UTI na rede pública estavam disponíveis. Né? Dos 60 leitos, 56 estavam ocupados. No sábado, né, na sexta-feira, que falamos aqui com o doutor Hudson, ele disse que lá nas UTIs do Mário Palmério ele já tem notado um processo de queda na faixa etária dos ocupantes de UTIs. Eu pergunto, primeiro, qual a situação de ocupação dos leitos hoje do Hospital Regional, visto que ontem só tinham 4 disponíveis? E se também essa faixa etária já está diminuindo? Agora de manhã, nós estamos com 40 leitos ocupados, nós estamos disponibilizando 10 vagas de UTI. Né? No final de semana teve um pouco de alta, tivemos alguns óbitos, e daí está com 40 leitos ocupados e 10 disponíveis. A gente percebeu sim, Márcio, que existe pessoas mais jovens nas UTIs, e agravando também. Não é diferente do Mário Palmério, não. Tá. O senhor, nesse paralelo de ocupação de leitos de UTI e flexibilização das atividades, né? Ontem entrou em vigência um novo decreto que permite aí o funcionamento de bares e restaurantes, a abertura de lojas no comércio, academias, né? Uma série de atividades do setor econômico, o que deve, inclusive, movimentar mais a cidade, né? Retorno de aulas presenciais na rede particular, a ocupação de UTIs e essa realidade. Aí, como é que o senhor vê esse paralelo? Seria hora de fazer essa flexibilização? Márcio, eu vou dar uma opinião aí, já uma opinião pessoal, né? Porque isso está dentro mais do pessoal da estatística, né? Que está avaliando esses dados. Então, assim, eles consideram vários parâmetros para poder fazer essa flexibilização. Eu tinha comentado na última vez que a gente bateu um papo que, na minha opinião pessoal, o ambiente controlado tem menor risco de contaminação. O que eu falo ambiente controlado? Não falo só os hospitais, né? Mas quando uma pessoa, por exemplo, vai numa loja, e lá na loja está todo mundo tendo que usar máscara, tem a higienização das mãos, tem o controle de número de pessoas dentro desse estabelecimento. Então, eu acho um pouco mais difícil
de ter contaminação nesses ambientes controlados se respeitar as regras sanitárias naquele momento, né? E eu acho que o maior risco, o maior índice de contaminação, na verdade, é fora desses ambientes. Geralmente é ambiente familiar, ambiente de amigos, que as pessoas se sentem um pouco mais à vontade e acaba se contaminando mais. Isso é uma sensação que eu tenho enquanto a gente avalia alguns casos, que tem vários familiares contaminados. Aí você vai verificar, não foi dentro de uma loja, um exemplo, né? Geralmente foi dentro de um almoço de família, numa confraternização, enfim. Agora, doutor, com relação, o senhor está dizendo nessa questão dos ambientes controlados, a gente tem visto aí no Hospital Regional, eu estava vendo até pouco tempo atrás, todo dia tinha recrutamento de pessoal. Vocês já conseguiram estabilizar o quadro de profissionais do hospital para poder trabalhar com uma certa tranquilidade, até mesmo para poder esquematizar os plantões de fim de semana sem tanto sofrimento quanto estava vindo? Sim, Lídia, a gente pode falar que agora nós estamos mais dentro do controle. Claro que ainda existe um turnover que é natural dentro das instituições hospitalares, mas que no último levantamento que eu pedi para o pessoal me passar na quarta-feira, faltava 7 colaboradores para completar a equipe de técnico de enfermagem. Isso, pelo volume de pessoas que a gente tem, a gente considera natural. Isso é normal dentro da instituição. Deu uma regularizada, né? Mas esses processos vão estar abertos por conta da questão do turnover. Tá. Aqui tem também uma pergunta que está chegando para a gente pelo Facebook da rádio, é o seguinte: por que o paciente chega na UPA, eles mandam para casa, aí agrava, e quando interna já está morrendo? O senhor tem mais ou menos uma explicação sobre o que é que acontece num caso desse? Então, eu não consigo fazer uma análise mais profunda referente a isso, porque a gente não está lá nas UPAs, né? Mas o que eu acredito que provavelmente esse paciente, quando vai para a UPA, ele deve ter alguma orientação, né? Referente ao seu estado de saúde. E se perceber qualquer mudança de estado de saúde, tem que voltar novamente para a UPA, né? Ou para qualquer unidade de atendimento, para poder reavaliar e, se necessário, fazer internação. Agora, é importante isso estar claro para a população, né? de realmente se percebeu qualquer mudança de sintoma, piora, procurar, porque a internação precoce realmente faz a diferença em relação ao agravamento da doença. Precoce, assim, dentro do momento necessário para a internação, né? A gente não precisa internar antes, mas tem que internar no momento correto. Perfeito. Doutor, uma outra situação é que as unidades básicas de saúde que estão abrindo nos fins de semana, exatamente para evitar esse acúmulo na UPA. Segundo o secretário de Saúde, no caso, por exemplo, de chegar lá na unidade de saúde, caso positivo e que vai demandar uma internação, vai ser encaminhado direto para o hospital regional. Tem tido esses casos? Não, na verdade, a gente não teve um caso de internação da unidade para o hospital regional, mas é bom esclarecer um ponto, mas que o paciente não sai dessa unidade e vem para o hospital. Ele segue o mesmo ritmo dos pacientes que estão em outras unidades de atendimento. Então, o médico da unidade faz uma solicitação no CISREG, né, no Serviço de Regulação do Município, o Serviço de Regulação do Município regula para o Hospital Regional. Mas ainda não tivemos, que eu tenha levantado, nenhum caso ainda de necessidade de internação direta da unidade dessas unidades de saúde, não. Agora, doutor, no boletim epidemiológico de ontem, nós tivemos 2 casos que são, assim, intrigantes também. Um deles é um paciente de 70 anos que veio a óbito, mas ficou 21 dias hospitalizado, né? Ficou 21 dias internado em hospital público. E o outro é um caso de 73 anos que ficou também 16 dias hospitalizado. Isso significa que, a hora que eles estão chegando, ainda que estejam graves, não estão graves o suficiente para vir a óbito, porque ficar 3 semanas, 2 semanas internados, será que alguma outra coisa, tem algum outro fator interferindo para levar essas pessoas com mais de 70 anos a óbito? Lídia, aí é questão da evolução da doença. O que acontece? Tem a primeira parte da evolução da doença, que é a replicação viral, né? E na contaminação, vamos falar assim, do 1º ao 7º, 8º dia.
e depois começa o processo inflamatório. E dependendo da pessoa, esse processo vai se agravando. E tem vários outros fatores. Um exemplo, tem a questão da capacidade renal desse paciente referente ao tratamento, né, porque usa bastante corticoide. Tem a questão de muitos desses pacientes que pegam Covid, né, pegam essa infecção viral, tem infecção secundária bacteriana. Às vezes a cobertura do antibiótico, mesmo que você coloque antibiótico de última geração, não consegue combater essa bactéria. Então, assim, teria que olhar caso a caso, e isso não está muito relacionado a essa questão de falar assim, a doença está mais grave ou não. Isso é a evolução de cada paciente mesmo. Uhum. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Vamos torcer que as coisas possam começar a melhorar aí com a aceleração da vacinação, né? Esse é o caminho, né, doutor? Mas é aquilo que a gente já vem falando, né? Eu acho que a vacinação é importantíssima, né? A população precisa perder o medo, se existir algum medo de vacinar, temos que vacinar sim. E mesmo os vacinados, a gente precisa continuar com todos os cuidados sanitários aí para poder evitar que tenha uma contaminação mesmo para aqueles casos que não produziam anticorpos suficiente para combater esse vírus, né? Porque a gente não sabe, assim, pode ter outras cepas que a determinada vacina não cobre, né? Porque qualquer vírus tem a sua capacidade de mutação, né? Então isso é importante a gente ter clareza para poder a gente vencer essa guerra o mais rápido possível, né? Tá certo. Muito obrigado e bom dia, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Bom dia, Lídia, bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes da JM. Muito obrigada, doutor Frederico. Até a próxima. Tá aí, então, falamos com o doutor Frederico Ramos, que é o diretor lá do Hospital Regional. 9h19 agora.